Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Estamos na manhã de quinta-feira. No final do Evangelho, depois que Jesus revela a sua identidade, revela também que ele vai passar pela cruz, o Senhor conclui o Evangelho repreendendo Pedro, dizendo: Tu não pensas como Deus e sim como os homens. Então, o tema do Evangelho deste dia é como nós devemos olhar para a cruz de Jesus. O olhar de Pedro foi um olhar onde Pedro ficou assustado, escandalizado pela cruz. Por isso nós devemos perguntar como nós estamos olhando para o Senhor. Se nós olhamos para Jesus e compreendemos o mistério do sofrimento, da paixão, ou se nós queremos somente o Senhor ressuscitado. Provavelmente Pedro estava esperando que Jesus fosse o Messias para reinar sobre a terra. E Jesus vai deixar muito claro que o seu reino não é deste mundo. E os poderes do mundo vão levar Jesus para a cruz. Irmãos e irmãs, nós vamos ver alguns anúncios da paixão no Evangelho de São Marcos. Esse é um dos anúncios. O primeiro é em Marcos 27, 38, que nós escutamos. O segundo, Marcos 9, de 30 a 37. E o terceiro anúncio da cruz da paixão de Jesus se dá em Marcos 10, 32 a 45. Então mostra a insistência de Jesus para falar sobre o mistério da sua paixão. Jesus está educando os discípulos. E educação é repetição. Educar é repetir. Às vezes, para uma criança aprender, a gente tem que falar com paciência várias vezes. Mesmo a criança errando, a gente vai repetir ensinando aquilo que for melhor. Assim se dá com jovens, adultos em todo o processo de educação e de aprendizado. Aqui Jesus é um educador, é o mestre dos discípulos. E Pedro não está olhando com bons olhos para a cruz do Senhor. Por isso, no capítulo 8, 9 e 10, Jesus repete esta missão tão importante que é compreender o mistério da paixão e da cruz. Podemos dizer que é uma longa instrução de Jesus aos discípulos para ajudá-los a superar esta crise provocada pelo anúncio da paixão. É uma certa crise, decepção. Eu estou seguindo Jesus, ele é o Messias, ele é o Rei do universo. E como eu vou compreender que este Rei tão grandioso, ele é Deus? Como eu vou entender que Deus morre na cruz por amor a nós? E Jesus vai mostrar que depois da cruz vem a ressurreição, para trazer uma mensagem também de esperança aos discípulos, de ânimo, de coragem. Esta instrução sobre a cruz é introduzida pela cura de um cego, ainda no capítulo 8, versículo 22 a 26 de São Marcos. E no final desta instrução, se encerra com a cura de outro cego, Marcos 10, 46 e 52. Esses dois cegos representam também a cegueira espiritual dos discípulos, que não conseguem enxergar todo o mistério da cruz.
Então Jesus quer curar o olhar dos discípulos. Talvez ele quer também curar o meu olhar, o seu olhar, sobre todo o mistério de sofrimento que envolve a vida humana e que pode envolver também a cada um de nós. A cura do primeiro cego foi um pouco mais difícil. Jesus tem que realizar em 2 etapas. Assim também é a cegueira dos discípulos. Jesus precisa de 3 momentos de instrução para que eles possam começar a entender o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Irmãos e irmãs, Jesus quer ajudar Pedro a vencer a dificuldade de enxergar com um olhar sobrenatural. E nós precisamos de fé para ler todos os acontecimentos ao nosso redor. E quando nós tivermos dificuldade, a gente precisa ler o Evangelho, perguntar o que o Evangelho está trazendo de mensagem para a nossa vida. Para curar a cegueira espiritual, a gente precisa intensificar a nossa oração. Às vezes, se ajoelhar diante do Santíssimo com os nossos problemas e pedir que Jesus ilumine os nossos pensamentos, que ilumine, nos dê entendimento, nos dê resposta para as situações difíceis que se apresentam a nós. Por vezes necessitamos nos ajoelhar diante do sacerdote para fazer uma boa confissão e não enxergar com dificuldade. Confessando os pecados, nós temos mais graças, mais dons, mais presença de Deus para continuar enxergando a vontade de Deus em cada dia, em cada acontecimento. Que possamos amar a cruz como Jesus, renunciando a si mesmo, tomando a cruz com amor e seguindo os passos do nosso Mestre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.